deixa eu só contar para vocês que a gente ontem acabou fazendo uma aula prática com o pessoal do último semestre, o pessoal que está se formando. O bimestre passado eu trabalhei com eles a disciplina de cosmeto e eles não tiveram nenhuma prática. E é importante, né, que se faça algumas práticas para ter uma noção de preparação de cosméticos. E aí ontem a gente se reuniu de manhã e à noite, turma da manhã, turma da noite. Foi bem legal. Eu acredito que se a gente não voltar semestre que vem presencialmente, porque a gente não sabe exatamente como é que a coisa vai se comportar, se vem segunda onda, se não vem, mas eu acredito que as aulas que a gente não fez agora, daí a gente vai conseguir marcar o semestre que vem. Se tudo correr normalmente como está correndo agora, diz que as aulas práticas vão acontecer todas. Então, tudo que vocês tiverem de disciplina prática no semestre que vem, teoricamente, é para, pelo menos, elas acontecerem de forma presencial. E daí, essas aulas que a gente não fez esse semestre, a gente marca o semestre que vem. Porque vocês também precisam fazer algumas práticas para entender. Beleza? Foi bem legal, a gente vai fazer outra na semana que vem. Quem tem Instagram, certo? A professora Débora já vai colocar algumas fotos lá para vocês darem uma olhadinha. Foi bem legal. Bom, agora o aviso da disciplina. A gente tem mais hoje e a gente tem mais semana que vem. Só 2 aulas. Então, hoje a gente praticamente termina o penúltimo assunto e aula que vem a gente começa o último assunto. E a gente tem sempre que fazer, para vocês lembrarem, né, algum trabalho, alguma atividade que vale nota, que vai compor aquela nota do bimestre. Então, esse bimestre tem nota de prova, tem nota dessa atividade e tem nota do projeto integrador, né? Eu não sei exatamente o projeto, quando é que vale e tudo mais, mas a prova, se eu não me engano, vai valer 5 e o trabalho que a gente tem que fazer, que eu vou passar para vocês o que eu quero que vocês façam, vale, se eu não me engano, 2 pontos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem escrito lá na página da disciplina, tem certinho, tá? Mais rápido do que eu ir buscar essa informação e trazer para vocês só semana que vem. Então, o que eu quero é uma coisa bem simples, não é uma coisa difícil, e eu vou dar o prazo para vocês até o dia do início das provas. Então, se as provas vão começar no dia 1º, eu não sei direito qual que é o dia de início das provas, mas se as provas forem começar no dia 1º de dezembro, por exemplo, até o dia 1º de dezembro vocês podem entregar o trabalho. Então, vocês vão ter um tempinho grande aí, até o 1º dia de prova, tá? Então, vocês vão ter esse tempo. Mas sugiro que vocês já façam o quanto antes para ficarem mais tranquilos em relação a isso. E é super simples, é só vocês pegarem um creme qualquer, industrializado, um que vocês tenham em casa, não precisa comprar. Mas eu não tenho nada, mas eu trabalho na farmácia. Então, a hora que você tiver um tempinho, vai lá, pega um creme que está lá na prateleira, tira uma foto da composição dele, depois você vai usar essas informações. Por quê? O que eu quero? Vocês peguem, então, a composição, né? Relacionem cada substância que está descrita ali na composição e busquem qual que é a função dele. Por exemplo, glicerina. Tem glicerina. Então, vou procurar qual que é a função da glicerina numa formulação. É umectante. Beleza. Então, vou escrever lá. Glicerina, umectante. Encontrou uma palavra chamada nipazol. O que é nipazol? Então, vou lá, escrevo e vou procurar o que é. Nipazol é conservante de substância oleosa. Muito bem. Vai lá e coloca nipazol, conservante de substância oleosa. E assim vai. Com todas as substâncias que compõem o creme que vocês escolheram, tá? Então, não esqueça de colocar o nome do creme, e daí
em seguida vão pegando cada componente e dizendo qual que é a função dele. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Beleza? Tá, só uma sugestão, né? Quanto mais funções o creme tem, então aqueles BB Cream que tem 3, 4 funções, né? Eles vão ter mais componentes, então fica mais difícil. Eu sugiro que vocês peguem algum produto que seja mais simples e que tenha uma composição mais simples também. Se vocês pegarem algum produto que tem extrato de planta, daí vocês teriam que procurar dentro da relação de ações que a planta pode fazer, qual seria aquela que provavelmente foi usada, né, para utilizar aquela planta. Por exemplo, digamos que vocês peguem lá um creme que tem extrato de camomila. Tá, daí vocês vão ter que procurar. Extrato de camomila vai trazer que benefícios para o organismo? Calmante. Então a pessoa toma extrato de camomila e fica mais calma. É a atividade que foi procurada? Não, né? Porque é um creme, ninguém vai comer o creme. Então tem que ver que função, dentro daquelas várias que aquela planta pode ter, que está relacionado com o creme. Tá? Então, também sugiro que, se vocês conseguirem algo mais simples ainda, que tenha uma composição menos complexa, melhor para fazer, tá? E daí, ao invés de vocês ficarem me mandando por e-mail, isso, escrito, tudo mais, eu já coloquei, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Só um pouquinho aí. Aqui. Me digam se vocês conseguem enxergar. Só abrir. Aparece alguma coisa para vocês? Sim. Está aparecendo uma página escrito Atividade Farmacotécnica amanhã? Isso, prof, isso mesmo. Então, tá. Então, eu vou mandar o link dessa página para vocês. Então, vocês vão clicar nesse link, vai abrir essa página. Vocês vão colocar o e-mail de vocês aqui, o nome completo. E aqui está a questão. Vou ler para vocês. Pegue a composição de um creme industrializado que está descrito no rótulo do produto, escreva aqui o nome de cada componente do produto e sua função. Daí até coloquei. Exemplo, glicerina é umectante, nipagina é conservante. Então é isso. Vocês vão pegar a composição e vão descrever aqui. Aqui abre uma caixa, logo abaixo abre uma caixa de resposta. Para escrever direto nessa caixa de resposta é ruim. Eu sugiro que vocês escrevam no Word e depois copiem e colhem direto aqui quando estiver pronto, tá? Vai desformatar. Ele é ruim. Nesse ponto, esse Google Forms aqui é ruim, porque ele desformata. Então, você às vezes coloca, digamos assim, vão colocar um item por linha. Quando vocês colarem aqui, ele vai fazer tudo direto, um do lado do outro. Não tem problema, tá? Podem salvar desse jeito mesmo. Não tentem tentar colocar dentro dessa caixinha, tentar colocar em linha por linha, separado, porque vocês não vão conseguir. Então, não tem problema, podem colocar do jeito que vocês grudarem ali, colarem ali, tá perfeito, tá? Colou, salvou, pronto, vocês não precisam mais se preocupar. Eu já recebi, vocês vão receber um e-mail indicando que foi enviado. Não vão receber resposta depois. Tem a possibilidade de eu dar uma resposta individual para cada um, mas não vão receber porque
é uma função assim mais que, tipo assim, tem que corrigir. Eu vou ler, pronto, tá certo, perfeito. Não, mas não vou corrigir, dizer, olha, você tirou 0,1 dos 2 pontos, olha, você tirou 0,9. Não, fez, está certo, ganhou os pontos tranquilos. Se alguém fizer errado, daí sim eu posso ir lá e escrever, olha, não era isso que eu queria, daí chega um e-mail para vocês. Caso contrário, não vai chegar nada, tá? Só esse avisando que vocês mandaram e que eu recebi. Mas um retorno meu não vai precisar, tá bom? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu já vou deixar o endereço para vocês aqui. Aí vocês se encarregam de repassar para todo mundo. Na verdade, todo mundo tem que assistir a aula, né? Então eu vou pedir que vocês avisem o resto do pessoal que o trabalho tá explicado aqui, então que é para todo mundo entrar aqui e ver como é que tem que ser feito o trabalho, tá? Deixa eu só colocar aqui no... Mandei o link aqui pelo chat. Vou só pedir para algum de vocês entrar ali e ver se está abrindo certinho, se abre na página certinho. Aí, se abrir certinho, tranquilo. Vocês, a hora que tiverem com o trabalho pronto, vão ali, preenchem, colam e tá feito. Deixa eu tentar abrir também direto daqui para ver o que acontece. Para mim, abriu certinho. Abriu certinho, prof. Beleza, então. Então, vocês avisam quem chegar atrasado ou quem não tiver aí para fazer esse trabalho e ver as regras certinho aqui no vídeo? Aviso sim. Beleza, então. Então, vamos voltar à aula. A gente ficou de falar da última forma farmacêutica semissólida, que são as emulsões. Está aparecendo aí para vocês a apresentação? Está. Tá? Beleza, então. Uhum. Então, das formas farmacêuticas semissólidas, o que faltou para a gente foi falar das emulsões. E é exatamente o tema do trabalho de vocês, né? Um creme. Emulsão pode ser um creme, pode ser uma loção. Então, a gente já viu alguma coisa de emulsão quando a gente viu lá nas formas farmacêuticas líquidas as emulsões orais. Aqui a gente vai retomar, então. Algumas explicações já foram dadas, eu vou retomar e vou aprofundar um pouquinho mais, que tem algumas emulsões que têm algumas características diferentes. Então, como conceito, a gente tem que emulsão é uma mistura de dois líquidos imiscíveis, né, no qual um deles está disperso no outro na forma de gotículas, ou seja, são dois líquidos que naturalmente eles não se misturam, é a água e o óleo, né, é a água que não se mistura com óleo, é o óleo que não se mistura com a água. Quando a gente tenta colocar os dois juntos, eles vão formar duas fases distintas, uma separada da outra. Porém, né, com os processos e com a forma como a gente faz, a gente acaba conseguindo transformar essas duas substâncias que não se misturam em algo que a gente chama de emulsão, que é aquilo que vocês visualmente veem como um creme, como uma loção. Então, como que isso acontece? Acontece quando a gente... Deixa eu pegar aqui o apontador. Quando a gente tenta dispersar
um desses líquidos dentro do outro. Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho esses dois líquidos, né? Eu não. Eu vejo que eles não se separam, aí eu vou utilizar um processo que é um processo que é obrigatório para que a gente consiga obter uma emulsão, que é a agitação. Então, eu vou agitar esses dois de forma que eles se transformem em pequenas gotículas, né? Então, eu agito, pode ser com um agitador, pode ser com uma batedeira, pode ser com um mixer. Eu conheço em pequenas indústrias que utilizam mixer, não utilizam equipamento industrial, utilizam aquele mixer de cozinha mesmo. Então, eu faço essa agitação e eu transformo essas duas substâncias em pequenas gotas. E essas pequenas gotas começam a se formar e se, entre aspas, misturar entre gotas de óleo e gota de água. Então, o que acontece é que, no final das contas, eu tenho basicamente duas substâncias na forma de gotas. Uma dessas substâncias tem uma tendência maior a voltar a se unir, né, e formar novamente aquele líquido. Então, digamos que a água ela tem uma tendência maior, não sempre acontece assim, mas pode ser, ela tem uma tendência maior a essas gotículas voltarem a se grudar rapidamente, e elas vão, então, fazer com que elas voltem a ser uma substância homogênea, e as gotículas de óleo, que são mais difíceis de se ligar e voltar à forma original, elas vão demorar mais tempo para isso acontecer. Então, em um determinado momento, eu vou ter, e visualmente a gente consegue ver isso, as gotículas de óleo, né, nadando no meio da água. Isso acontece normalmente, e se eu deixar esse material parado, a água vai se separar, vai começar a se unir mais ainda rapidamente, e vai voltar a formar uma fase de água, e o óleo, aos pouquinhos, vai começando a se unir, uma gota se une com a outra, forma uma gota maior, daí se une com mais uma gota, daí essa gota fica maior, até que chega um momento que vira uma fase só de novo, e a gente tem de volta a água, né, em uma fase, e o óleo na outra fase. Porém, quando a gente utiliza uma substância que a gente chama de agente emulsionante, a gente faz com que esse processo não volte ao estado inicial. Então, a gente acaba fazendo com que uma das substâncias fique dispersa no meio da outra, e o agente emulsionante mantém isso nesse formato. Ele não permite que aquelas gotículas voltem a se reunir e formar um líquido, aquele líquido contínuo novamente. Ficou claro isso? Ou Sim. não? Então, se vocês forem, né, voltando ao exemplo da maionese, que é aquela coisa mais comum ainda para vocês, se vocês forem tentar fazer a maionese e só colocarem o suco de limão e o óleo e tentarem misturar com o mixer, o que vai acontecer? Ele vai, né, fazer com que, nesse caso, as bolhas de óleo fiquem no meio desculpa, as bolhas do suco de limão fiquem dispersas ali no meio do óleo. Porém, se você deixar em repouso, dali a pouco o óleo está separado de um lado e o suco de limão volta a ficar separado do outro, numa fase contínua, cada um deles. Porém, quando a gente utiliza, então, um agente emulsionante, quando vocês fazem esse processo, um dispersa no outro, e quanto mais vocês agitam, menores ficam as bolhas, que vai chegar um determinado momento que vocês não vão conseguir mais ver as bolhas, né, e vocês vão começar a ver aquela substância cremosa. Por quê? Porque as bolhas estão muito pequenininhas, e o agente emulsionante já está fazendo a sua função, que é de ligar, então, cada
partícula de óleo com cada partícula de água. E quando ele faz essa ligação, não é que seja irreversível esse processo, pode voltar a ocorrer a separação, que é quando, no caso da maionese, a gente fala que ela desandou. Mas, de uma forma geral, ele fica estável. Então, não volta mais para o estágio inicial, fica estável nesse formato. E isso tem a ver com o agente emocionante que vocês adicionaram. Que no caso da maionese seria a lecitina que está dentro da gema do ovo. Bom, basicamente é isso que acontece quando a gente faz uma emulsão. Então, quem não conhece, quem não viu ainda, quem não trabalha numa farmácia de manipulação, quem não estagiou numa farmácia de manipulação, quem não fez as aulas práticas da disciplina de farmacotécnica, mas que vamos fazer ano que vem, não viu isso acontecer, pode ser que fique um pouquinho mais difícil de entender, mas quem já fez uma maionese sabe que é um processo mais ou menos semelhante. Bom, então, a gente precisa fazer essas emulsões dentro de uma farmácia de manipulação, por quê? Porque elas são as bases, né, principais para que a gente adicione alguma substância ativa, um ou mais ativos que vão trazer algum tipo de benefício. Então, quando um médico dermatologista, por exemplo, recomenda para uma pessoa que tem a pele muito seca que ela utilize um creme com ureia para hidratar a pele, por exemplo, a gente vai precisar colocar essa ureia em algum lugar, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar a ureia dentro de um creme ou dentro de uma loção, que são dois representantes das emulsões. Por quê? Porque para você conseguir fazer com que a ureia faça o seu efeito na superfície da pele, você precisa de algo que te ajude, te facilite a passar aquilo sobre a superfície da pele. Então, um creme, uma loção é o ideal para esse caso. Então, a gente precisa dessas substâncias como base. É ali que a gente vai, então, adicionar as substâncias ativas, as substâncias que vão fazer o efeito. Então, quando vocês pegam lá um creme que tem um agente anti-aging, um agente antioxidante, né? A base está ali para dar o suporte, para que ajude você, para que facilite você passar aquele produto na superfície da pele, onde você precisa passar. Porque você poderia, por exemplo, pegar a ureia e passar direto a ureia na pele? Até poderia, mas é bem difícil, porque você ia ter que, a ureia é sólida, você teria que liquefazer ela, daí você teria que colocar ela num veículo, que seria a água, só que a água é de difícil utilização, porque você vai colocar na mão e vai passar na pele, por exemplo, uma parte da água já escorreu. Então, a gente tendo essas bases, facilita bastante a utilização. Hoje a gente tem duas possibilidades para as farmácias de manipulação. As farmácias de manipulação podem criar as suas bases, né, as suas bases emocionadas, ou elas podem comprar prontas. Hoje tem empresas que facilitam muito a vida da farmácia de manipulação, porque essas empresas, elas fazem essas bases prontas, né, deixam essas bases prontas e vendem para as farmácias de manipulação. Então, se você, na sua farmácia, tiver uma demanda muito grande de cremes e loções e achar que não compensa o tempo que vai ser gasto para preparar essa base de creme, essa base de loção, você pode comprar ela pronta, mantém em geladeira e vai utilizando conforme a necessidade. Tem outras farmácias que preferem, então, já calcular mais ou menos quanto que é utilizado, né, em média, de creme e loção durante uma semana, e elas tiram um dia, geralmente a segunda-feira de manhã, para preparar essas bases em grandes quantidades. Então, utiliza 5 quilos de creme, sei lá,
uma base de creme Laneige. Então, vamos preparar 5 quilos, né, para que dê para utilizar durante toda a semana. Faltou lá no final da semana, porque teve uma demanda maior, aí faz mais um pouquinho. Não faltou, sobrou um pouquinho, não tem problema, a gente guarda para a semana que vem, porque a gente pode fazer isso para utilizar num prazo de até 15 dias. Então, é tranquilo. Mas perde-se um tempo. E para algumas farmácias, esse tempo gasto para o preparo das bases é um tempo que é fundamental. Então, tem algumas empresas que acabam comprando pronto. E algumas que fazem, criam a sua própria base, porque não existe uma base comum. Tem algumas farmácias, por exemplo, que preparam lá o creme que eu falei, o creme Laneige. É uma base que é bastante comum e é uma base que a gente consegue incorporar a maior parte dos princípios ativos. Porém, ela sozinha, eu posso fazer? Posso. Mas ela é pobrezinha em relação a características. Ela não tem uma carinha muito boa, ela não é uma base de creme brilhante, ela é uma base fosca, ela não traz muitas propriedades. E às vezes as farmácias não querem, né, que essa base seja só uma base mesmo, elas querem que essa base faça a função de ser o veículo, mas que elas já tragam mais algumas propriedades para a pele de quem for utilizar. Porque o que acontece? Eu, como cliente, por exemplo, eu vou numa farmácia, eu tenho um creme de ureia que eu utilizo todo mês, e então eu tenho a minha prescrição, eu vou lá na farmácia, mando fazer um pote, e eu utilizo esse pote durante o mês. Então eu vou lá na farmácia X e peço, e a base deles é a base mais simples que tem. Então, quando eu utilizo esse creme de ureia, né, que foi utilizada a base Laneige mais simples, quando eu passo na pele, ela é um pouquinho difícil de espalhar, às vezes eu estou espalhando, a pele está ficando branca, e daí eu tenho que ficar mais tempo espalhando para que aquele branco desapareça. Ela não tem, ela é um pouquinho difícil de passar, ela deixa a pele um pouquinho gordurosa. Se eu tenho pelos no braço, por exemplo, os pelos ficam grudados na pele, e depois eu tenho que ficar desgrudando. Então, tem algumas características assim. Aí um dia eu fui numa outra farmácia de manipulação que tem essa mesma base Laneige, mas eles incorporam mais algumas substâncias que vão dar algo a mais a essa base. Então, eles utilizam essa base e colocam a minha ureia. O efeito da ureia vai ser o mesmo, seja na farmácia 1, na farmácia 2. Porém, na farmácia 2, quando eu passo o creme, eles adicionam algumas outras substâncias. Eles adicionam, por exemplo, uma substância que ajuda a deslizar melhor. Então, quando eu estou passando, eu consigo espalhar o creme com mais facilidade. Ele não fica, entre aspas, engatando na pele. Quando eu estou passando, não fica aquela coisa branca na superfície da pele, eu não preciso ficar esfregando até que aquela coisa branca desapareça. Então, é a mesma base Laneige, porém, na farmácia 2 eles adicionaram mais algumas substâncias para deixar ela um pouco melhor. Então, isso faz com que, às vezes, o cliente opte por utilizar a farmácia 2, porque a base que eles utilizam para adicionar ureia é uma base um pouquinho mais elaborada. Então, as farmácias acabam fazendo isso, elas pegam a base e vão lá, dão uma melhorada naquela base, e quando elas adicionam os ativos que são necessários, a pessoa vai ter uma experiência melhor. Ficou claro isso? Vamos Sim, dizer. Então, beleza. Então, essa é uma grande diferença que também pode acontecer quando eu compro a base pronta ou quando eu faço a minha própria base. Quando eu compro a base pronta, a indústria faz de uma certa forma, eles não vão mudar
porque eu estou comprando, né? Então eu vou ter que me adaptar àquela base. Porém, quando eu faço na minha farmácia, eu posso trazer características melhores para ela e ter uma base mais bem elaborada. Então, às vezes, as farmácias optam pela facilidade, mas não podem reclamar muito do sensorial, depois da pouca, não pouca qualidade, mas a menor experiência que o cliente vai ter. Quando eu faço o meu produto, eu vou fazer ele da melhor forma possível, né? Trazendo as melhores qualidades, então eu vou trazer uma experiência melhor para o meu cliente. Mas isso cada farmácia vê como que é melhor para cada um. Aplicações das emoções. Então, as orais a gente já viu anteriormente, né? Elas são utilizadas para mascarar sabores desagradáveis e melhorar a absorção. As tópicas são usadas como veículos emolientes na aplicação de fármacos através da pele e mucosas. Então, as tópicas são aquelas que a gente vai passar na pele e mucosa, são, como eu falei, veículos, né? E esses veículos têm a função de auxiliar, inclusive, quando ocorre a penetração nas camadas da pele, auxiliar a penetração do fármaco que está colocado ali dentro. E tem as parenterais também, que são utilizadas para quando a gente precisa adicionar alguns fármacos via endovenosa. Então, vocês vão ver algumas emulsões que são produzidas lá na farmácia hospitalar, que são também uma mistura de água e de óleo, e que são aplicadas diretamente na circulação. Então, são aplicadas via endovenosa. Então, essas emulsões que a gente não aborda aqui na farmacotécnica parenterais, elas são produzidas quando você precisa fazer a aplicação de alguma substância oleosa diretamente na circulação. Então, imaginem vocês adicionar alguma substância oleosa diretamente na circulação, eu vou lá, pego um determinado óleo, coloco dentro de uma seringa e aplico direto na corrente sanguínea. O que vai acontecer? Vocês têm alguma noção do que pode acontecer? Não? A gente pode ter um problema de embolia. Lembrem que a substância oleosa, né, ela não vai se misturar no sangue, que tem uma característica mais aquosa do que oleosa, né, então ela não vai se misturar ali no sangue, ela vai começar a formar o que a gente chama de êmbolos, que são como é que eu posso explicar para vocês? Praticamente como se fosse o colesterol quando ele fecha uma veia, uma artéria. Forma, então, bolhas de gotas, né, grandes gotas de óleo que acabam se grudando nas paredes do vaso e interrompem a circulação. Então, a gente não pode adicionar diretamente uma quantidade de óleo dentro da circulação. Então, quando a gente transforma esse óleo numa emulsão, o óleo fica bem disperso ali dentro daquela emulsão, né? Então, ele fica com uma característica muito semelhante à característica do sangue. Tem substância oleosa dentro do sangue? Tem o colesterol, né? Tem os lipídios de uma forma geral, mas eles estão bem dispersos. Então, quando a gente prepara uma emulsão para adicionar a circulação, os lipídios acabam ficando tão dispersos quanto os lipídios que naturalmente tem no sangue. E daí não traz problema para o paciente. Deixa eu voltar lá. Continua aparecendo aí o material? Sim, professor. Beleza. A gente tem essas emulsões que
que eu já comentei com vocês, que são uma simples formação que a gente tem a água, tem o óleo de um lado e de outro, e tem o agente emocionante no meio que faz aquela ponte de ligação entre essas duas substâncias, né? Essa é a emoção mais comum que a gente tem, é a emoção mais simples que a gente tem. Nos últimos anos, a gente tem tido um avanço bastante grande dentro dessa área de emoções e estão sendo criadas cada vez mais emoções com características diferentes. Então, a gente tem algumas que acabam por trazer alguns benefícios, não só na área de manipulação, mas na área cosmética também. Então, a gente tem emoções que foram desenvolvidas, foram melhoradas, que acabam trazendo melhores resultados, tanto na área de manipulação quanto na área de cosmético. Então, vocês têm aí cosméticos de últimas gerações que muitas vezes vocês vão ouvir falar que eles são feitos à base de microemulsões ou nanoemulsões, que são os mais comuns que a gente vê na área cosmética. Então, são emulsões, continuam sendo emulsões, mas que foram melhoradas de alguma forma. Então, entre as principais que a gente tem aí, a gente tem as emulsões com cristais líquidos. Então, o que são essas emulsões com cristais líquidos? Então, são emulsões que têm lá na composição delas estruturas em formas de cristal. E esses cristais, então, podem ser reativos com alguns agentes ativos, né, com alguns fármacos, quando é o caso, ou dermatológicos, quando é o caso também, e que podem interferir na sua liberação. Então, se eu preciso, por exemplo, de um fármaco que tenha uma liberação mais continuada dentro da emulsão, se eu utilizar uma emulsão normal, aquela só água e só óleo, o fármaco ele vai estar disponível imediatamente. Então, ele está ali dentro daquela emulsão, eu coloquei ele dentro daquela emulsão, e quando a pessoa passar na pele, ele vai ser liberado imediatamente. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um creme de ureia. Eu preciso utilizar um creme de ureia porque a minha pele está muito ressecada. Então, quando eu passo na pele, naquele ponto onde está bem ressecado, e eu utilizo uma emulsão normal, aquela ureia já faz o efeito imediato. No momento que eu passei, ela já faz o efeito e pronto, acabou ali. Porém, pode ser que eu tenha um outro caso que eu precise que essa ureia continue fazendo tempo. Então, fazendo a sua atividade por um tempo maior. Então, eu posso utilizar essas emulsões com cristais líquidos. Então, dentro dessa composição, eu vou ter esses cristais que vão, na verdade, entre aspas, segurar as moléculas de ureia e vão liberando aos poucos, conforme o tempo vai passando. Então, ao invés de eu ter um produto que eu passo ali na pele, toda a ureia já faz seu efeito de imediato, quando eu utilizo uma emulsão de cristal líquido, a ureia vai sendo liberada aos poucos e ela vai fazendo o seu efeito aos poucos. Então, eu continuo com a hidratação da pele por um tempo maior. No caso da emulsão comum, eu vou provavelmente passar, tem a sensação de hidratação, porém, em um determinado período de tempo, essa hidratação já vai estar deficiente, vou precisar passar mais creme. No caso de uma emulsão de cristal líquido, eu posso passar e eu vou ter um tempo bem maior de liberação do fármaco, então esse efeito vai ser quase um efeito prolongado. A gente tem também as microemulsões, onde aquelas bolinhas, aquelas partículas, então, tanto da água quanto do óleo, elas acabam se transformando em partículas menores ainda. Então, a gente acaba formando uma emulsão
que é mais estável ainda, porque quanto mais partícula eu tiver em pequeno tamanho, mais estável o produto é, e mais facilmente ocorre uma penetração dentro das camadas da pele. Imaginem que eu tenho lá uma bolinha de água, e dentro dessa bolinha de água eu tenho uma substância ativa que está dissolvida ali dentro. Então, se eu tenho uma bolha grande, essa bolha grande não vai conseguir penetrar, por exemplo, no folículo do pelo. Ela não vai conseguir penetrar em lugar nenhum da glândula sebácea. Porém, quando é uma bolha muito pequenininha e que continua tendo o princípio ativo ali dentro, ela consegue muitas vezes entrar dentro do folículo do pelo. E lá dentro ela fazer efeito em algumas células e ter uma certa absorção, uma absorção maior naquelas células que estão lá dentro do folículo piloso. Então, essas microemulsões, elas acabam trazendo uma melhora, né, na própria absorção dos produtos, passagem dos princípios ativos para camadas mais inferiores da nossa pele. E a gente tem as chamadas emulsões múltiplas, que são, na verdade, emulsões dentro de emulsões. Então, eu vou mostrar para vocês um desenho mais à frente, para que vocês entendam melhor, mas é como se eu fizesse uma emulsão, e dentro dessa emulsão eu tivesse uma outra emulsão. É uma coisa bem, bem louca, assim, mas vocês vão entender melhor. Já está aqui. Então, geralmente, a gente denomina as emulsões, as normais, né, como emulsão água em óleo ou óleo em água. O que seria essas diferentes denominações? Uma emulsão água em óleo é quando... Deixa eu ver se eu tenho uma outra foto aqui na frente, que seja melhor. Aqui é um exemplo. A gente chama de emulsão água em óleo. Isso quer dizer o quê? Que a água está dispersa dentro do óleo. Então, no final das contas, depois de toda a agitação, o que acontece? Eu vou ter partículas, gotículas de água, tá? Então, fases não contínuas dentro de uma fase contínua que é o óleo. Então, no final das contas, acaba acontecendo isso. Eu vou ter a água dispersa no óleo. Então, a gente chama isso de emulsão água em óleo. E a gente tem a emulsão óleo em água, que é o contrário. Eu tenho gotículas de óleo dispersas na água, que acaba assumindo uma forma contínua. E voltando lá, as emulsões múltiplas eu tenho, então, uma gotícula de óleo dispersa na água. E dentro dessa gotícula de óleo eu tenho água dispersa no óleo. Então é um formato que eu utilizo, que eu tenho, nesse caso, água contínua, óleo, água, novamente. Então, água dentro do óleo, dentro da água. E, ao contrário, eu tenho uma emulsão múltipla, que é óleo em água em óleo. Ou seja, eu tenho uma gotícula de óleo dispersa numa gotícula de água que está dispersa no óleo. Então, isso pode facilitar muito alguns processos de penetração dentro da célula. Digamos que eu tenho um princípio ativo que ele é solúvel em água. Então, eu vou preparar, nessa fase aquosa, eu vou dispersar esse princípio ativo. E esse princípio ativo está ali no meio da água, mas se eu fizer uma emulsão e passar na superfície da pele, eu não vou conseguir fazer com que esse princípio ativo ultrapasse a barreira lipídica. Ele não vai conseguir ultrapassar a barreira lipídica, porque a barreira lipídica pede que
uma substância que tenha característica lipídica, tenha facilidade de passar por essa barreira. Então, como o fármaco está na água, quando chegar ali na superfície da célula, o que vai acontecer? Ele vai ser barrado, ele não vai conseguir entrar, porque a célula vai dar preferência para substâncias oleosas entrarem. Então, o que se pode fazer? Eu posso enganar a célula. Então, o que eu faço? Eu pego essas partículas, eu pego essa água, coloco o princípio ativo ali dentro, e o princípio está ali dentro da água. Pronto. Aí o que acontece? Eu coloco isso, faço uma emulsão com óleo, então a água vai ficar dentro do óleo. Muito bem. A água está dentro do óleo. Quando eu tento passar novamente esse creme que foi formado na superfície da pele para que a substância entre dentro da pele, o que vai acontecer? O óleo que está ali no creme vai passar com facilidade, mas essas gotículas de água que estão ali vão ser barradas da mesma forma. Ficou claro até aqui? Sim, professor. Ficou? Beleza. Então, quando eu tenho essa necessidade de penetração de uma substância dentro da célula, e essa substância tem característica, né, de se dissolver em água, eu tenho uma dificuldade de conseguir fazer isso, porque a própria célula, né, a própria camada superficial lá, o envoltório da célula, dá preferência para a entrada de substâncias oleosas. Então, como a minha substância é aquosa, né, eu vou ter essa dificuldade de penetração. Mas se eu pegar, então, formar essas pequenas bolhas, aonde dentro dessa bolha já está o princípio ativo, e transformar ela numa emulsão, e transformar, então, isso aqui numa pequena bolha também, com uma bolha menor ainda lá dentro, e transformar numa outra emulsão, quando eu acabar por transformar isso aqui numa outra emulsão, o que vai acontecer? Passo o creme na superfície da pele. O creme vai dar, a pele vai dar uma preferência, então, para a substância oleosa. O que vai acontecer? Então, isso aqui virou uma pequena partícula. O creme vai permitir que essa partícula oleosa penetre dentro da célula. E ela penetra dentro da célula, carregando no meio dela gotícula de água onde está o fármaco. É como se a gente criasse um cavalo de Troia, né, para poder entrar com o princípio ativo dentro da célula. Ficou claro isso? Sim. E a gente tem também uma outra, um outro formato, é que quando a gente tem uma emulsão aonde a substância que a gente precisa adicionar dentro aí é outro tipo de célula, é outro tipo de local, né? Onde a substância ela se dissolve em líquidos oleosos. E eu tenho que fazer o contrário para conseguir fazer com que esse líquido oleoso que tem lá o princípio ativo consiga entrar dentro das células. Então, depende do local, depende das características do local onde a gente quer que ocorra essa penetração. Eu posso fazer, então, uma emulsão aonde eu faço o meu cavalo de Troia com partículas de água contendo o princípio ativo, ou eu faço meu cavalo de Troia contendo óleo lá dentro de uma partícula de água, e eu consigo fazer com que ele entre dentro dessas determinadas células. Beleza? Então já está mais explicado o que a gente ia ver lá na frente. Composição de uma emulsão. Uma fase aquosa, uma fase oleosa, a substância que a gente chama de agente emulsionante, agente emulsivo, emulsionante, vocês vão ver isso de várias formas, e as substâncias auxiliares. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é uma fotografia eletrônica,
aonde a gente tem, deixa eu ligar aqui uma fase aquosa, então foi uma emulsão que foi colocada no microscópio eletrônico e ele mostrou isso, né? Transformou isso numa fotografia. Então a gente tem a fase aquosa, que é essa fase azul, ela é contínua, vocês podem ver que ela não tem interrupções. A fase oleosa, que é essas gotículas amarelas. O agente emulsionante não aparece aqui, mas aonde que ele está? Ele está ligando esse óleo nessa água, então vocês vão ver, tem um desenho depois lá que várias moléculas do agente emulsionante se ligam aqui, uma parte com o óleo e uma parte com a água. A gente já vai ver esse desenho. E isso faz com que essa emulsão fique estável. Vocês estão vendo que tem diferentes tamanhos de partícula? O ideal é que isso não aconteça. O ideal é que elas fiquem sempre partículas pequenas e partículas pequenas e homogêneas, mais ou menos do mesmo tamanho. Isso aqui não é uma emulsão muito boa. A tendência dela se desestabilizar é muito grande, porque tem bolhas muito grandes e bolhas muito pequenas. Isso não traz uma estabilidade muito boa. O ideal é que sejam todas do mesmo tamanho. Não exatamente do mesmo tamanho, mas muito semelhantes em tamanho. E depois disso a gente vai ter substâncias auxiliares. Essas substâncias auxiliares vão ser substâncias que, quando a gente utiliza óleos de origem vegetal, por exemplo, a gente deve utilizar sempre um agente antioxidante, porque os óleos de origem vegetal têm tendência a oxidar. Então, a gente sempre utiliza um agente antioxidante. As emulsões, pelo fato de ter água, elas têm tendência a ter contaminação. Então, ter micro-organismos crescendo ali dentro. Então, a gente vai utilizar um agente que vai evitar que isso aconteça, um agente conservante. E outras substâncias mais que vão auxiliar a essa emulsão ficar mais com um aspecto melhor, com uma função melhor, com características melhores. Tá certo? Então, aqui a gente tem uma foto de uma emulsão. Isso é bastante importante que vocês entendam que o ideal é que essas partículas sejam, então, bastante semelhantes. Na fase aquosa, a gente vai ter, obviamente, a água, né? E outras substâncias que possam ser solúveis em água. Então, eu quero, por exemplo, utilizar a glicerina como um agente umectante que vai deixar a pele com uma sensação menor de ressecamento. A glicerina, ela se dissolve na água. Então, quando eu for fazer o preparo dessa emulsão, eu vou separar em 2 beckers, de um lado o que é aquoso e no outro lado o que é oleoso. Então, o que se dissolve na água eu vou colocar junto com a água e o que se dissolve com óleo eu vou colocar junto com o óleo. Então, glicerina, propileno glicol, que são umectantes, eu vou lá misturar nesse becker que tem água. Polímeros, a gente pode precisar. Por exemplo, uma substância que ajude a deixar uma consistência melhor. Ele se dissolve na água, então eu vou colocar lá na água também. Um corante. A maior parte dos corantes são corantes que se dissolvem na água, então eu já vou e já coloco o corante lá no becker que contém água também. Conservante. A gente tem os mais variados tipos de conservante. A gente tem um grupo que é bastante comum de conservantes, chamado de nipagin e nipazol, que são 2 substâncias que, nipagin é uma substância que ele consegue conservar substâncias aquosas, então eu coloco ele na água, e eu tenho o nipazol, que consegue conservar substâncias oleosas, então eu coloco ele no outro becker onde tem substâncias oleosas. Na fase oleosa, então, eu vou colocar tudo aquilo que se dissolve também em óleo. Então, os óleos que vão fazer a própria emulsão, né?
substâncias que sejam oleosas, que por acaso eu precise adicionar, então, conservante oleoso, por exemplo. O que mais que pode ser que eu posso adicionar ali? O agente emulsionante, geralmente, ele vai ser colocado na fase oleosa, porque ele tem característica oleosa também, e assim por diante. Então, eu sempre separo, né, na hora do preparo, de um lado que é água, de outro lado que é óleo, para misturar e agitar os dois quando eles estiverem com uma determinada temperatura. Falando desses óleos da fase oleosa, eles podem vir dos mais diversos locais. Então, tem alguns que são de origem natural, alguns que são de origem semissintética, alguns que são de origem sintética e aqueles que são de origem mineral. Eles são naturais, mas não são vindos de plantas ou de animais, eles são vindos de minério mesmo. Como óleos naturais, a gente vai ter aqueles de origem vegetal, né, como amêndoa, macadâmia, soja, carnaúba, semente de uva e outros óleos mais. Vantagem de serem renováveis, desvantagem que eles podem oxidar. De origem animal, a gente vai ter a lanolina, que é um óleo que vem do sebo de carneiro, o espermacete, que é aquele que vem lá da cabeça da baleia, a cera de abelhas. Problemas, eles são renováveis, porém são difícil de se conseguir. Cada vez mais cera de abelha está difícil. O espermacete, eu já falei para vocês que já nem está mais sendo utilizado porque tem que matar a baleia e as baleias são proibidas de serem mortas e assim por diante. Semissintéticos são aqueles óleos que eles têm origem natural, porém eles são transformados dentro de laboratório para ganhar mais características, para melhorar as características. Então a gente tem os ácidos graxos, como ácido esteárico, alguns álcoois graxos superiores, como álcool estearílico, cetoestearílico, etc. Alguns ésteres de ácido graxo, ésteres de glicerol. Todos provêm inicialmente de gordura animal. Normalmente, como um ácido esteárico, por exemplo, ele vem da banha do porco, e essa banha do porco é transformada dentro de um laboratório, por isso que a gente chama de semissintético. Tem os que são totalmente sintéticos, que é o caso de silicones, por exemplo, eles são totalmente sintéticos, desde o início eles foram criados dentro de laboratório, e esses óleos de silicone, então, eles vão trazer boas características para a pele. O óleo de silicone é um tipo de substância que é totalmente oleosa e que forma, então, uma película isolante na pele. Você já deve ter visto aqueles cremes de silicone ou luvas de silicone, então, que eles formam uma barreira, né? Você pode utilizar para lavar uma louça, alguma coisa, vocês não vão molhar a mão, né? Então, vocês vão ter uma barreira feita por esse óleo de silicone. Não que não molhe a mão, mas a água não vai atuar na superfície da pele, ressecando e tudo mais. A gente tem outro tipo de silicone, que é o chamado silicone volátil, então, o silicone que ele é mais fino e ele pode evaporar, pode volatilizar. E quando ele faz isso, ele deixa uma película na pele. E essa película é aquilo que dá aquela sensação bem gostosa de deslizamento na superfície da pele. Então, quando vocês usam um óleo de silicone, vocês vão um creme que tem óleo de silicone, o silicone volátil, vocês vão ver que aquele creme deixa a pele mais deslizante, vamos dizer assim. Você tem uma sensação de deslizamento bem gostosa quando utiliza ele. E tem os chamados silicones emulsionantes, que são eles já são preparados de uma forma emulsionada para que você consiga misturar essas substâncias que são óleos, né, em preparações, em emulsões, aonde a gente vai ter uma quantidade bastante grande de água.
Os óleos minerais são aqueles derivados do petróleo, eles têm algumas características ruins, tanto que eles estão sendo colocados de lado. A principal delas é a oclusão, eles podem fechar os poros, fechar as saídas das glândulas sebáceas e trazer problemas para a pele. Então, pessoas que têm problemas de pele, utilizam algum creme que tem óleo vegetal, começa a aparecer espinha rapidinho. Eles não têm nenhum tipo de penetração na pele, então é só para realmente alguma ação na superfície. E os mais comuns que a gente tem é o óleo mineral e a parafina. E a gente ainda utiliza substâncias auxiliares, como eu comentei anteriormente, né? Então, antioxidante, quando a gente tem óleo vegetal, conservantes, espessantes, corantes, quando eu quero fazer um creme colorido, eu vou lá, coloco um corante. E flavorizante, né? Eu vou dar um sabor quando é um óleo, uma emulsão de uso oral. Não vou colocar um flavorizante para um creme, né? Ninguém vai comer um creme, então eu não preciso colocar isso. Mas quando é uma emulsão para uso oral, sim. Classificando as emulsões, a gente tem emulsões em relação à carga que elas podem ter. Elas podem ser iônicas ou não iônicas. Elas são iônicas quando elas têm carga positiva ou carga negativa. E as não iônicas não têm carga nenhuma. Quando a gente tem uma emulsão que tem alguma carga positiva ou negativa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essas emulsões, elas não, dependendo do tipo de substância que a gente adiciona, elas podem sofrer algum tipo de quebra. Por exemplo, uma emulsão que eu preparei que tem carga positiva, e eu vou lá e adiciono uma substância que tem carga negativa, pode ser que esse choque de cargas venha trazer um problema para a minha emulsão. Então, quando a gente vai utilizar as emulsões, a gente tem que saber exatamente se elas têm carga positiva, se elas têm carga negativa ou se elas não têm carga. Aí, se elas tiverem carga positiva ou negativa, a gente tem que saber quais substâncias a gente pode adicionar e quais a gente não deve adicionar para não ocorrer a quebra da emulsão. E quanto ao tipo, então, a gente tem óleo em água, água em óleo, as múltiplas, que a gente já viu, e as microemulsões. Então, aqui eu já coloquei, né? A aniônica tem carga negativa, não iônica não tem carga, e a catiônica tem carga positiva. E essa carga está ligada ao agente emulsionante, ela não está ligada nem à água, nem aos óleos que a gente adiciona que não tem carga nenhuma. Então, é o agente emulsionante que vai dar essa característica. Então, dependendo do caso, a gente pode tentar escolher o agente emulsionante mais adequado para aquela emulsão também. E quanto ao tipo, então, óleo em água é aquela que a fase externa da emulsão é a água e o óleo está dentro, ou seja, o óleo está em pequenas gotículas dentro da água. É interessante que para você descobrir se a emulsão é óleo em água ou água em óleo, você pode pegar essa emulsão e colocar ela num pouco de água. Se ela dissolver na água, ela é do tipo óleo em água. Se ela não dissolver, ela é água em óleo. Então, a óleo em água é essa aqui, né, que o óleo está em pequenas gotículas dispersas dentro da água. Como é que acontece, então? Aqui é o agente emulsionante, a gente vai ter uma parte que é lipofílica, que vai, então, penetrar dentro das gotículas de óleo. E aquela outra parte do agente emulsionante, que é hidrofílica, vai ficar ligado com a água. E isso dá essa estabilidade e não permite que as outras bolhas de óleo que estão por aqui tentem se grudar umas nas outras, porque foi criada essa barreira do agente emulsionante. Então, só recordando, o agente emulsionante, no caso, a parte oleosa, né, aquela parte que se liga com o óleo, acaba ficando dentro da bolinha de óleo, e a parte que se liga com a água fica na superfície dessas bolhas, impedindo que outras bolhas cheguem perto e se unam novamente. Então, assim, a gente tem uma emulsão que é estável.
Características da emulsão óleo em água. Então, quando a gente passa na superfície da pele, ela não fica com aquela característica muito oleosa, ela seca rapidinho. Se você for fazer uma avaliação dessa emulsão e for pesquisar condutividade elétrica, ela vai ter condução elétrica, porque, deixa eu voltar ali no desenho, se eu tentar colocar uma carga aqui, a condução elétrica é dada pela água, e como ela está de forma contínua aqui, então ela conduz a água por toda a emulsão, diferente do óleo, que não conduz. Se nós formos dar cor, a gente tem que utilizar corantes hidrossolúveis, então a gente tem que misturar o corante na água para que ele dê a cor. Caso contrário, ele não vai dar a cor corretamente. Pode formar uma espuma branca quando aplicado sobre a pele. Então, quando vocês passam creme e ele forma aquele esbranquiçado, vocês já sabem que é uma emulsão óleo em água. Claro que a gente vai tentar fazer de tudo, né, na hora de criar essa emulsão, para que essa espuminha branca não apareça. Mas um pouquinho ela sempre aparece. É obrigatório o uso de conservante e exigem a adição de umectante. Então, necessariamente, a gente vai adicionar glicerina, propileno glicol, que são substâncias que ajudam a deixar a pele umectada, deixar a pele com uma sensação de hidratação, porque senão pode ocorrer de a pele ficar com uma sensação de pele ressecada. A emulsão do tipo água em óleo. Então, aqui a gente tem o contrário, né? A água, né? Então, gotículas de água dispersas no óleo. Então, essas emulsões elas já não são tão comuns, mas existem alguns casos que a gente tem esse tipo de emulsão no mercado. Então, a água, né, está contida dentro do óleo. Ela está em forma de bolhas dentro do óleo. E fica assim. A gente tem a gotícula de água no meio do óleo. Então, a parte que se liga, a parte hidrofílica do agente emulsionante fica dentro da gotícula de água, e a parte lipofílica fica dentro do óleo. Então, dessa forma também a gente tem uma estrutura que é estável. Essa composição que acaba acontecendo com o agente emulsionante faz com que isso fique estável. E não permita também que outras gotículas de óleo que estão por aqui tentem se aproximar dessa gotícula e formarem gotículas cada vez maiores e elas acabarem se separando. Característica dessas emulsões água em óleo. Elas têm um sensorial gorduroso, então vocês vão, se vocês passarem, vocês vão sentir que a pele fica com aquele aspecto gorduroso. Por ter uma quantidade não contínua de água, né? Então, quem está contínuo ali dentro dessa emulsão é o óleo, e o óleo não transmite a corrente elétrica, não tem condutividade elétrica. Promove alto grau de emoliência à pele, e ação dissolvente de cremes de limpeza. Então, quando você passa, a pele pode ficar até oleosa, mas você vai sentir que ela vai ficar muito mais macia depois. É a mesma ação que acontece quando se passa só o óleo de semente de uva na barriga de mulheres grávidas. A pele fica bem macia, fica elástica e não arrebenta quando ela cresce, né? Aqui é a mesma coisa, você tem uma quantidade bastante grande de óleo, então a pele vai ficar mais macia e elástica. E o óleo ajuda a dissolver as substâncias gordurosas quando você utiliza um creme de limpeza, por exemplo. Então, você passa na pele, o óleo vai carregar aquela sujidade toda, pela própria característica do óleo mesmo, e pelo fato daquela sujidade estar ligada com a oleosidade da pele. É de fácil homogeneização e não se adiciona agente umectante, porque eles já dão umectância e emoliência. Deixa eu só ver que tem alguém querendo entrar agora. Já desapareceu. O água em óleo em água e o óleo em água em óleo.
As emoções múltiplas eu já expliquei, vamos pular. Enfim, basicamente é isso. As microemoções, na verdade, que eu acabei não colocando aqui, foi explicado também lá atrás, são aquelas emoções que as partículas, elas acabam ficando super pequenininhas. Perguntas? Questões? Alguma coisa? Tranquilo? Então é isso. Então não esqueçam de já começar preferencialmente a fazer o trabalho, não deixar para a última hora, avisar os colegas para virem aqui para ver como é que funciona e fazer praticamente quanto antes esse trabalho melhor, tá bom? Então, semana que vem, última aula, daí vocês estão livres de mim, por enquanto. Beleza? Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem.